Chama-se Mecanismo Nacional Anticorrupção, foi criado em 2021, mas só começou a trabalhar quase 2 anos depois. Tem por missão prevenir atos de corrupção em entidades públicas e privadas com mais de 50 trabalhadores. Até agora, é uma notícia que pode ler em observador.pt, não aplicou qualquer sanção e não há conhecimento de que tenha promovido ações de inspeção. É nosso convidado o presidente do Mecanismo Nacional Anticorrupção, juiz conselheiro jubilado, António Pires da Graça, quem agradeço a disponibilidade para estar connosco neste Direto ao Assunto. Seja bem-vindo. Este diagnóstico corresponde à realidade? O mecanismo existe apenas no papel? Não existe só no papel, existe para ter um fim concreto, não é um fim específico, que é o determinado, digamos, pelo próprio diploma legal que o criou. E, portanto, havia, digamos, o combate à corrupção a nível da luta, digamos, da mera repressão, digamos assim, e então considerou-se a nível internacional, não é, assistiu-se a um esforço considerável na harmonização de enquadramentos legais em todo o mundo, através da adoção de convenções, mas considerou-se que esse sentido idêntico que Portugal vinha prevendo um vasto leque de crimes relativos a práticas de corrupção, mas a par dessas medidas propostas no âmbito da repressão, mostrava-se imprescindível a existência de um sistema eficaz de prevenção de fenómenos de corrupção. Portanto, a fonte da iniciativa legislativa criou o Mecanismo Nacional Anticorrupção, uma consequência direta da Estratégia Nacional contra a Corrupção, na medida em que se entendia que o regime da prevenção da corrupção era necessário implementar instrumentos como os programas de cumprimento normativo, nos quais se incluíam os planos de prevenção e gestão de riscos, códigos de ética e de conduta, programas de formação, canais de denúncia e a designação de um responsável pelo cumprimento normativo. Quando um organismo foi criado, o organismo, digamos, criou-se imediatamente com a nomeação do presidente, que fui eu, e eu, quer dizer, praticamente o monarca, então, nessa altura, identificava-se, era, digamos, uma única entidade, era o chamado monarca, não é? E a pessoa nomeada para presidente. Como é evidente, nos termos da lei, eu é que tinha de nomear um secretário-geral, e que é o indivíduo, digamos, que dirige os aspectos administrativos, não é, da situação, os funcionários, tinha de propor um vice-presidente, e, portanto, o meu primeiro trabalho foi designar um procurador, um secretário-geral, que por acaso era um indivíduo que trabalhava no Ministério da Justiça, parece-me que era o diretor lá do património, não é, do serviço, que é do diretor patrimonial, um chefe de divisão, coisa que do género. E, portanto, nomeei essa pessoa para secretário-geral, que seria, digamos, o encarregado técnico, não é, providenciar, digamos, para o fechamento administrativo do próprio monarca, a nomeação do vice-presidente. Doutor, deixe-me só talhar caminho para não passarmos aqui em revista todos os atos de que foi responsável enquanto presidente desta instituição, mas se este diagnóstico não corresponde à realidade, ou seja, o MENAC não aplicou qualquer sanção, nem promoveu qualquer ação de fiscalização, então que trabalho tem estado a ser desenvolvido? Pois é isso que eu estava a dizer. O MENAC começou depois então a trabalhar com o desenvolvimento das diligências administrativas para a execução da concretização dos serviços. Isso, como é evidente, foram sempre situações um bocado demorosas a nível das burocracias próprias, não é, das atuações, e portanto começou, digamos, a fazer até recomendações, não é, constam no site do MENAC, e começou a desenvolver-se então as características próprias do próprio MENAC, não é? Mas parece normal que até agora não tenha, por exemplo, eu já não falo de sanções, mas que até ao momento não tenha desenvolvido ações de fiscalização no sentido de perceber se está ou não a ser cumprido o regime geral de prevenção da corrupção? Não, isso foi feito, não é? Foi feito. Foi feito. Até porque uma das coisas do MENAC é a instalação do Conselho Consultivo, que é feito de inspectores gerais na maior parte, não é? E depois há inspectores regionais que integram a chamada Comissão de Acompanhamento, que deve fazer propostas ao Presidente também do MENAC, e há uma Comissão de Sanções para aplicar coimas por incumprimento das situações. Mas isso começou a ser feito, quer dizer, houve reuniões das comissões e houve reuniões também do Conselho Consultivo. Há certas situações que eram obrigatórias, como aquela, digamos, sobre orçamentos, sobre relatórios anuais. Portanto, isso começou a ser feito
e uma maneira então de ver as tais empresas, não é, com mais de 50 trabalhadores ou mais, uma maneira direta delas contactarem um MNAC para se averiguar da situação a vida. É claro, o meu entendimento é que as inspeções regionais, na medida em que estão sobretudo a Portugal, tinham, digamos, a incumbência ou tinham a missão de passarem precisamente por essas empresas, nessas áreas territoriais, e informarem o MNAC, não é, sobre o cumprimento ou não dessas situações. É claro que sempre que possível havia situações de esclarecimento, e se consultar o site do MNAC estão publicados muitas diretrizes, estão lá uns aspectos, não é, de esclarecedores sobre o regime legal da prevenção da corrupção. Certo, mas só para esclarecer... estas empresas, sim, não é? mas só para esclarecer, mas de forma proativa foi feita uma fiscalização destas empresas de forma proativa? É isso que lhe estava a dizer, da maneira em que, digamos, não recebia bem comunicação dos inspectores sobre, digamos, aquilo que eu tinha dito que para providenciar a nível regional informar sobre a situação. Eu próprio fiz uma recomendação que está publicada também no Diário da República e no site, que é a recomendação número 7, em que, digamos, as próprias empresas estão obrigadas mensalmente, na primeira semana de cada mês, com referência ao mês anterior, indicarem se o cumprimento normativo está a ser feito, se há regularidade ou se há alguma irregularidade ou incumprimento. E então têm feito isso, digamos, com fundamento nesta recomendação, estão a comunicar. E estas situações ou estão regulares, normais e muito bem, não é? É todos os meses que uma garantia, garantir o cumprimento e o interesse do responsável do cumprimento normativo para assegurar, digamos, a tramitação legal de tudo isso, ou então se há alguma irregularidade, se há algum incumprimento, qualquer falhança que possa haver, digamos, darem conhecimento para, a partir daí, se poder desenvolver situações que possa haver, nomeadamente até na Comissão de Sanções, que seria o incumprimento, que é considerada uma contraordenação aplicável na Comissão de Sanções. E têm-se detectado as situações de incumprimento? Isso feito tem estado, digamos, a ser colaborado normalmente, embora, digamos, haja alguns atrasos, por vezes, ou peçam prazo para maior revisão das coisas, para pôr aquilo tudo certo, mas quer dizer, normalmente aquilo é cumprido. Só chegaram 1 ou 2 casos é que chegaram, não é que eu mandei para a Comissão de Sanções, a qual só também muito tarde é que já entrou em funcionamento, e por força também da Constituição dela, e portanto, quer dizer, tudo o que é, digamos, legal previsto no decreto-lei está a ser cumprido. E aí é, digamos, com a tal recomendação número 7, não é, que obriga, digamos, neste sentido, não é, é uma lembrança no sentido de uma atuação didática e ao mesmo tempo determinante para estas empresas, mostrar, não é, enviar aquilo que os relatórios de prevenção de riscos, os relatórios de códigos de conduta, a formação interna, não é, como é que existe, comunicação, as avaliações prévias que haja, digamos, entre elas, toda essa atuação de concretização do que é normal elas fazerem e, ao mesmo tempo, a comunicação se está a ser bem feito ou se está a haver falhanços, não é? E tem-se detectadas irregularidades ou não? No âmbito dessas comunicações feitas pelas empresas? Não? São umas irregularidades, diríamos, não bem passíveis de sanções, não é? São irregularidades ou porque querem alterar, fazer a revisão do que têm, ou que precisam de prazo para pôr melhor, não é, as situações de formação. Portanto, situações assim um bocado mais de, digamos, de regularização e de realidade delas próprias, no sentido de cumprir o que lhes é determinado. Ok, então esta ou de cumprimento, mas de melhoria na sua própria atuação. Ok, então esta ausência de sanções é um sintoma de que as empresas com estas características, com mais de 50 trabalhadores, estão, regra geral, a cumprir o regime geral de prevenção da corrupção? Sim, em termos de regra geral, perante o que enviam ao MNAC, é de facto isso, não é essa a conclusão. E devia ou não ser mais proativo o MNAC nas ações de fiscalização junto às empresas? Pois, isso é uma pergunta também pertinente, que eu, de facto, aí também considero que sim, quer dizer, devia haver, é por isso é que eu falava na tal ligação... Então, porque não tem sido feito, porque não têm sido promovidas mais ações de fiscalização? Estão tudo o terreno, que é precisamente para averiguarem, ver e informar, não é? Mas porque é que isso não é possível? Porque é que não tem sido possível? Quando elas mandam a dizer que está tudo bem, que, por exemplo, que
garantia tenho eu que o que elas dizem também será necessariamente assim? Presumo que sim, não é? Pelo próprio dever funcional delas próprias. Mas quer dizer, podia haver uma atuação mais rápida, portanto, um sistema de funcionalismo ou de interação, não é? De forma que o MNAC estivesse garantido mais do cumprimento rigoroso de que está a ser feito. Mas esses inspectores regionais não pertencem aos quadros do MNAC? Não, esses inspectores regionais são inspectores na ordem da tutela ou dos ministérios a que pertencem. Mas há alguns, portanto, há umas comissões que têm de quatro inspectores, não é? Ou seja, inspectores que integram essas comissões que eu falei há bocado, de acompanhamento e de sanções. Mas aí, enquanto estou ao serviço do MNAC, de facto, para efeitos só do MNAC. Mas quer dizer, eu referia-me, era uma atuação mais alargada dos inspectores que dependessem das inspeções gerais. Como é que isso se faz? Reforçando os quadros de inspectores do MNAC? Não, cortando. Não, quer dizer, ou mantendo o que está e haver, digamos, funcionários próprios depois que para inspeções pudessem fazer, ou as próprias inspeções gerais, através dos inspectores regionais, próprios, digamos, esses inspectores regionais que existem em Portugal, não é? Ir vendo a cada área territorial onde estariam em função regional e ir vendo, não é? Para confirmarem, digamos, a verificação ou não do que elas informam. O senhor foi ouvido na semana passada no Parlamento e defendeu uma reestruturação do mecanismo anticorrupção, uma nova concepção legal. O que é preciso mudar? Não, quer dizer, no bom rigor, quer dizer, o que eu digo é o seguinte, essa alteração da concepção legal, como é evidente, isso é uma matéria, diríamos, de ordem política, legislativa, ou diríamos legislativa, e portanto, perante isso não tenho, digamos, nada a atuar ou dizer. Mas quer dizer, o que me parecia, enquanto presidente do MNAC, é que devia ser reformado o Conselho Consultivo, portanto, que é o primeiro órgão que lá está. Esse Conselho Consultivo só tem um determinado número de inspectores gerais. Devia ser alargado. Devia ter inspectores gerais de todos os ministérios, um inspetor-geral de todo o ministério, e devia haver uma maior abertura à sociedade civil, na medida em que representantes da sociedade civil pudessem incluir, digamos, o próprio Conselho Consultivo. Portanto, era uma questão de ampliação, não é? E depois as próprias comissões em si, não sei se me pareceriam idóneas, não é? Ou não bastantes, não é? Para aquilo que se pretende do MNAC, e se em vez disso não seria mais útil uma espécie de comissão de apoio de natureza consultiva e executiva para dar, digamos, imediato cumprimento àquilo que lhes fosse determinado, ainda que essa comissão de apoio, digamos, fosse com mais inspectores, digamos, instalados. Portanto, uma das hipóteses era isso, não é? Portanto, era de género assim, não é? E há sobretudo um problema de fundo, que esse é fundamental, que eu até já explicasse sobre a Ministra da Justiça, que é o problema dos recursos humanos, é o problema dos funcionários, porque os funcionários são contratados, digamos, mediante concurso na Bolsa de Emprego Público e depois vão a uma entrevista e então acontece que muitos deles desistem antes de ir à entrevista. Outros já, digamos, com a entrevista ou já aprovados, desistam também. E outros que porventura estejam a trabalhar mais cedo ou mais tarde vão desistir também. E porquê é que isso acontece? Porque não há uma consolidação definitiva a nível do MNAC, desses funcionários, porque estão com fundamento num regime de mobilidade. E o regime de mobilidade é, digamos, autorizado pelo serviço de origem onde pertence, e depois, ao serem escalonados para o MNAC, aquilo, digamos, não tem uma garantia definitiva de que ficam ali, tem, digamos, quando termina o prazo da mobilidade, tem de pedir de novo autorização ao serviço onde pertence, para dizer se são autorizados ou não a continuar, e quer dizer, não há uma insegurança e uma falta, digamos, legal de efetividade dos funcionários, e portanto o quadro fica um bocado reduzido, e portanto devia haver um aliciamento para que, ou na regra geral da função pública, quando fossem nomeados, ficassem, digamos, efetivos no MNAC, ou então uma maneira, digamos, de atenuar estas situações de mobilidade, de modo a não ficar, digamos, frustrados os direitos dos próprios concorrentes. A Ministra da Justiça publica esta segunda-feira um artigo de opinião no Observador em que vem defender precisamente uma mudança orgânica no MNEC. Estão em sintonia? Conversaram sobre o tema? A mudança orgânica, nitidamente, assim, expressamente não. Porque, como eu disse... A Ministra defende, por exemplo, um órgão colegial, não é? A situação dos funcionários, mas em termos concretos, isso da alteração, a mudança do MNAC,
em termos legislativos, é uma decisão política, não é uma decisão própria, estrita, não é da competência do monarca. Certo. Uma das mudanças defendidas pela Ministra passa pela alteração do desenho da direção, em vez de um presidente, um órgão colegial. Concorda com esta mudança? Acha que pode ser útil? Quer dizer, não conheço os termos concretos da mudança, está a ver? E, portanto, qualquer atuação, qualquer comentário sobre isso é um bocado inoportuno. Embora, quer dizer, se é um órgão colegial, pronto, é um problema legislativo, não é? Portanto, nesse aspecto é um problema político que excede a própria competência do monarca. Agora, é órgão colegial, quer dizer, não me parece bem que órgão colegial seja, mas quer dizer, órgão colegial só se for no sentido de dividir tarefas para cada membro do órgão colegial se encarregue, digamos, de as perseguir e tornar, digamos, mais eficazes. O Observador apurou também que é a intenção do Governo promover uma mudança, precisamente na direção do mecanismo anticorrupção. Teme que possa vir a ser afastado? Não, quer dizer, esta pergunta que surge na comunicação social é uma pergunta, a meu ver, com o devido respeito, um bocado impertinente, porque, quer dizer, ao haver um órgão colegial, será porventura um órgão no sentido de desanuviar um bocado a competências que seriam consideradas excessivas do próprio Presidente. Mas nessa altura, então, o problema não é um problema de substituição do Presidente, é um problema, digamos, de distribuição das competências que tem por outros membros que integram, digamos, a direção do monarca, e nessa altura seria o tal órgão colegial. Não estou a ver, digamos, qualquer relação para isso constituir um impedimento do próprio Presidente. Sente-se com vontade... O que é feito é precisamente o que é que faz um Presidente: orientar, discernir, não é? Coordenar as atividades havidas, mas uma coisa é isto, e outra coisa, digamos, é a carência prática depois no desenvolvimento das coisas que não têm a ver diretamente com o Presidente. Não é? São coisas diferentes. O monarca tem estado a cumprir aquilo que a lei lhe determina, e o que a lei lhe determina é o que está no Decreto-Lei 109, -E/2021. Agora, claro que isso implica regimes legais e, como é evidente, qualquer alteração ou qualquer situação estruturante sobre o tema é sempre da competência do Legislativo, do órgão legislativo, e, portanto, nada tem a ver com a correspondência do monarca, que, como lhe digo, portanto, a lei que temos está a cumprir o que lhe é determinado, legalmente. Mas compreende alguma estupefação que possa causar a informação de que o MONAC não promoveu ainda qualquer fiscalização ou aplicou sanções, tendo em conta aquilo que é a natureza das funções desta entidade? Não, porque, quer dizer, se não aplicou sanções é porque ainda não surgiram situações concretas, digamos, idóneas para que haja aplicação de sanções. Embora já tenha remetido algumas distribuições de informações que me chegam à Comissão de Sanções, mas a Comissão de Sanções não é uma situação, uma comissão que reúne, não é, sobre a presidência lá do vice-presidente, e ainda não houve, digamos, a reunião da Comissão de Sanções, porque aquilo que ele tem enviado é uma situação de ponderação para eles verem se é caso de aplicar sanção ou não. Quer dizer, fiz, digamos, o que está ao meu alcance sobre a matéria. O reencaminhamento, a responsabilidade é da Comissão de Sanções. Quer dizer, o facto de não haver ainda é tendo duas razões. A primeira, porque só já posteriormente, um bocado tarde, é que foi instalada a Comissão de Sanções. E, por outro lado, é porque ainda não há, digamos, matéria idónea que justifica a aplicação de sanções. Porque há casos que chegam, que já lhe aplicaram as sanções, não é? E, portanto, a Comissão de Sanções aí pode ser por uma situação de conhecimento, porque ir aplicar outra vez outra sanção, no fundo, talvez era uma espécie de punição pelo mesmo facto. Claro. Portanto, era capaz também, talvez, um bocado ilegal. Temos só 20 segundos, gostava só de fazer uma última pergunta e para o questionar se sente com vontade de continuar à frente do MONAC, pese embora os problemas de que aqui falámos. Mas o que eu tenho a dizer isso também é muito simples, quer dizer, sou juiz conselheiro, não é? Estou habituado, não é, a observar, analisar e decidir. Portanto, é a função normal, não é, que é de um juiz para situações mesmo estranhas que apareçam, como sabe, o juiz está sempre de decidir, tendo a observar, analisar e depois investigar, suscitar e decidir. E, portanto, a certa medida, embora jubilado, é uma missão engraçada no sentido, digamos, em que propaga a estrutura mental, digamos, de juízo crítico sobre as situações, não é? De justicidade crítica sobre.
portanto, irá analisar, depreendo eu daquilo que me está a dizer, se fará sentido continuar ou não à frente do MNAC, ou eventualmente... Quer dizer, analisar, não, o problema não é esse, quer dizer, devido à própria estrutura mental da minha pessoa, não é? Portanto, em que todo o indivíduo de direito se fundamenta num juízo crítico das situações, portanto, tudo aquilo que aparece no MNAC para cumprimento é com o interesse, não é? E atenção que eu analiso, vejo e medito e decido, está a ver? É um bocado isso, assim. Sr. Juiz, considera... Não tem a ver com a estabilidade ou não do Presidente. O Presidente é um organismo necessário, portanto, é ali que temos, que me convidaram para precisamente sair conhecer presencialmente até as pessoas, e portanto, como é evidente... Estamos, Sr. Juiz, considera, eu peço desculpa, estamos mesmo sem tempo. O juízo jurídico-crítico não é de contribuir para o bem comum. Certo. Sr. Juiz, considera, António Pires da Graça, muito obrigado por ter vindo ao Direto ao Assunto e pelos esclarecimentos que aqui nos prestou. Até breve. Se gostar deste podcast, pode seguir, dar 5 estrelas e comentar o episódio na Apple Podcasts ou no Spotify. Pode também subscrever e gostar no YouTube. Assim recebe uma notificação sempre que houver um novo episódio.